Olá, galerinha do J Explica, professora Annelise aqui com vocês de volta para a gente dar continuidade no nosso estudo de termologia. Agora nós vamos falar um pouco de dilatação térmica, certo? Vamos ver o que é esse fenômeno. Então, a dilatação térmica é uma consequência daquilo que a gente falou na aula passada, né? O aumento da temperatura vai aumentar a energia das partículas e elas vão querer ficar uma um pouquinho mais distante da outra, certo? E isso vai aumentar aí as dimensões daquele corpo. Então, como você vê aqui nesse desenho, se eu tenho lá uma porca tá rachada num parafuso, tá difícil de tirar. Se eu aquecer um pouquinho ali, o que vai acontecer? Vai dilatar e eu vou conseguir desenroscar mais facilmente, certo? Então, o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento da temperatura é a nossa dilatação térmica. A gente divide o estudo da dilatação térmica em 3 tópicos: dilatação linear, superficial e volumétrica. Na realidade, o que acontece é apenas a dilatação volumétrica. Nenhum corpo vai dilatar só em uma dimensão, ele vai dilatar em todas as suas 3 dimensões, certo? Mas, para facilitar, em alguns exercícios a gente vê só uma parte dessa dilatação. Então, se eu estou olhando só para a parte linear, só em uma dimensão, comprimento de alguma coisa, eu vou estudar a dilatação linear. Se eu estou olhando para a área de uma placa, por exemplo, dilatação superficial, falando de área. E se eu estou olhando para o corpo todo, as 3 dimensões, é a dilatação volumétrica. Tudo bem? Vamos ver cada uma delas. Antes de qualquer coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de dilatação linear. Por quê? Cada material vai ter um valor de coeficiente de dilatação. Ele vai me dizer se ele vai dilatar mais ou menos, certo? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido a dica de quando você tiver um pote de azeitona, palmito, essas coisas, e tá difícil de abrir o pote, você aquece esse pote ou aquece a tampa, mergulha um pouquinho numa água quente ou coloca um pano quente em cima e que você consegue abrir com maior facilidade. Por que isso ocorre? Porque o metal da tampa, ele dilata muito mais facilmente do que o vidro. Então, ele vai dilatar, vai sobrar um espacinho ali suficiente na tampa para ficar mais fácil de abrir, certo? Então, os metais têm maior facilidade de se dilatar e tem maior coeficiente de dilatação. Os vidros têm menor coeficiente de dilatação. Por isso que é perigoso eu dar um choque térmico no vidro, né? Tirar do forno, tirar do micro-ondas e colocar em cima da pia, do mármore gelado, do granito gelado. O que vai acontecer? Esse material ele não tem uma elasticidade, vamos falar assim, né? Então ele tem um coeficiente de dilatação muito baixo. Então ele não tem uma facilidade de dilatar. Então ele vai quebrar, certo? Então, quando eu tenho um material com baixo coeficiente de dilatação, ele é fácil de quebrar. Vamos ver aí a dilatação linear. Não sei se vocês já ouviram essa historinha aí, que não ouviram, né? Não sei se passa a linha de trem próximo à sua casa aí, se você já viu uma linha de trem pessoalmente. Nas linhas de trem eu tenho uma folga entre um trilho e outro, né? Geralmente a parte de ferro ali onde passa o trem, não a madeira, tá, gente? A parte de ferro. De pedaços em pedaços, eu tenho uma folguinha. Por que eu tenho essa folga? Porque quando o trem passa, ele gera atrito que esquenta o trilho. Esquenta o trilho, tem a dilatação linear daquele trilho, certo? Então, para não encavalar um trilho no outro, né, para não gerar uma lombadinha ali que pode descarrilhar o trilho, então tem esses pedacinhos, esses vãos no trilho. Fórmula:
né? Delta L, a variação de comprimento, é igual o L inicial vezes o alfa vezes delta T. Atenção aqui, porque às vezes aparece como delta T, às vezes aparece como delta teta. Vai até aparecer no nosso exemplo como delta teta, tá, gente? Então depende do autor aí, se ele prefere usar o T ou teta. Sempre na temperatura, em física, vai ter essa... Alguns preferem usar T, alguns preferem usar o teta. Tanto faz. Então, eu posso rearranjar essa primeira fórmula, escrever como a segunda, que é o L igual a L0. Então, L final, comprimento final é igual ao comprimento inicial, vezes 1 mais alfa delta T. Ou, se eu quero calcular o alfa, eu tenho o delta L sobre o L0 delta T. Tudo bem? Exemplo. Então, lá, ó. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes, prédios e estradas de ferro, como eu falei para vocês. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação alfa é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus o comprimento de um trilho é 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus? Então, eu tenho um L0 de 30, eu tenho um ΔT também de 30, né? 40 menos 10. E eu tenho o meu alfa de 11 vezes 10 a menos 6. Simples multiplicação, aí eu tenho 99 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Dilatação superficial, como eu falei para vocês, ela é a dilatação da área. Então, ela pode aparecer ou como ΔS ou como ΔA, tá bom, gente? Outra variaçãozinha aí. O que ele vai ser? A fórmula é muito parecida com a outra. ΔS igual a S0 vezes beta ΔT. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, né? Se ele me diz respeito a duas dimensões, a uma área, então ele vai ser 2 vezes o alfa, porque o material não muda, certo, gente? Só muda meu olhar para uma dimensão ou duas dimensões. Então, o beta vai ser sempre o dobro do alfa, tudo bem? Formulinhas, ΔS igual a S0 beta ΔT, ou reformulando, S igual a S0, 1 mais beta ΔT, e o beta igual a 2 alfa, tudo bem? Exemplo. Então, tem uma placa que apresenta inicialmente uma área de 1 metro quadrado a 0 graus. Ao ser aquecida até 50 graus, sua área aumenta em 0,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear médio do material que constitui a placa. Então, ele quer o beta e o alfa, tudo bem? Eu tenho uma área inicial ou superfície inicial de 1 metro quadrado. Tá vendo aí que agora essa formulinha, em vez de usar ST, vai usar A e teta. Mas o raciocínio é a mesma coisa, gente. Então, a variação da área 0,8, a variação de temperatura 50. Então, aplicando a formulinha aí, eu tenho que o beta é igual o delta A dividido pelo A0 vezes o delta teta. Então, 0,8 dividido por 10 a menos 4 vezes 50, eu vou ter 16 vezes 10 a menos 7, certo? Se o alfa é metade do beta, metade de 16, 8 vezes 10 a menos 7, tá bom? Dilatação volumétrica, agora a gente vai olhar para a terceira dimensão, né? 3 dimensões de um corpo. Então, lá, se o alfa era para uma dimensão, o beta, 2 dimensões, eu fazia 2 vezes o alfa. O gama, que agora é o coeficiente de dilatação volumétrica, eu vou fazer 3 vezes o alfa, né? Tô olhando para 3 dimensões de um produto, volume. Então, a fórmula é também muito parecida com as outras, ΔV igual a V0, gama delta T, V igual a V0, 1 mais gama delta T, certo? Não são fórmulas diferentes, tá, gente? São só jeitos diferentes de escrever a mesma fórmula. 4. Exemplo.
O coeficiente de dilatação linear médio de um sólido homogêneo é 12,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um cubo desse material tem volume de 20 centímetros cúbicos a 10 graus. Determine, letra A, o aumento de volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus. E letra B, a dilatação relativa correspondente expressa em porcentagem. Certo? Então, se é relativo, é uma proporção, certo? Uma divisão de alguma coisa por alguma coisa. Dilatação relativa é de quanto dilatou sobre quanto que era o inicial, tá bom, gente? Então, letra A, aí primeiro a gente tem o alfa igual a 12,2 vezes 10 a menos 6. Primeira coisa, calcular o gama, que é multiplicar por 3, certo? Então, eu tenho 36,6 vezes 10 a menos 6. Pois, calcular o delta teta, né? A delta temperatura. Se ele estava a 10, foi para 40, então delta T ou delta teta 30. Então delta V vai ser o gama, que é 36,6 vezes 10 a menos 6, o V0 que foi dado, que era 20 centímetros cúbicos, vezes o delta teta ou delta T, que é 30. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 0,022 centímetros cúbicos. E a dilatação relativa, eu vou dividir isso pelo volume inicial, né? Então, eu vou ter 0,0011, que dá em porcentagem, né? Fazendo vezes 100, 0,11%. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho da dilatação de líquidos, que é um pouquinho diferente, porque eu vou ter dois coeficientes. Por quê? O líquido ele não tem uma fórmula, certo? Ele toma a forma do frasco que ele está. Então não tem como estudar só a dilatação dele. Eu vou ter que, quando eu vou colocar um líquido para aquecer, eu vou colocar ele dentro de um frasco, certo? Então eu tenho que ver a dilatação do frasco e a dilatação do líquido em si, certo? Como vocês veem aí na figurinha, eu tenho primeiro esquento o frasco e ele dilata. Depois o líquido vai também esquentar, vai entrar ali uma equivalência. Depois o líquido vai dilatar. Então eu tenho a dilatação real e a dilatação aparente. Tá mais explicadinho, mais miuçadinho na apostila, tá, pessoal? Para quem precisar entender melhor. Então, a variação de volume do líquido vai ser a variação de volume aparente mais a variação do volume do frasco, certo? Então, eu tenho essa fórmula aí, V0 vezes o coeficiente de dilatação do líquido, ΔT, é igual V0 vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes ΔT, mais V0 vezes o coeficiente de dilatação do frasco, vezes ΔT, certo? E o gama L, que é o coeficiente de dilatação real do líquido, ele é uma soma do coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do frasco, certo? A água, ela tem um comportamento anômalo, como a gente já falou na outra aula, certo? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente coloca lá a água na forminha de gelo, quando ela congela, em vez de diminuir, ela cresce. Ué, mas quanto menor a temperatura, não as moléculas não ficam mais juntinhas para a água? Não. Então ela tem uma diferença aí, que às vezes aparece em alguns exercícios, que entre 0 e 4 graus, a água, ao invés de ela dilatar, ela vai encolher, certo? Então, aquecendo essa água de 0 para 4 graus, seu volume diminui em vez de aumentar. A densidade da água tem seu maior valor para a temperatura de 4 graus. Então, 4 graus vai ser a maior densidade da água. Como que isso se explica e qual que é a aplicação? A explicação, ponte de hidrogênio. Então, como a
a interação elétrica das pontes do hidrogênio gera ali uma repulsão entre as moléculas nessa temperatura entre 0 e 4 graus, e elas, em vez de se ficarem mais juntinhas, elas se repelem. Por isso, aumenta de volume. Isso é explicado por que a gente não pode colocar geralmente garrafa de vidro com água no freezer, que pode acontecer a gente esquecer ela lá dentro e estourar, né? Quem nunca? E explica também esse aumento da densidade da água, explica por que lagos e rios assim congelam na superfície, mas mais profundamente ele não congela, porque aumenta a densidade e impede que congele, tá bom? Então, memoriza aí, dá uma olhadinha nesses gráficos que às vezes aparecem. E é isso, galera. Essa aulinha mais curtinha, mais tranquilinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com os amigos. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, para ter acesso às nossas apostilas com exercícios, gabarito, tudo explicadinho, maravilhoso, acessa aqui embaixo o link do nosso Telegram e que você vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Bons estudos, galera!